vou trazer um vídeo aqui, eu vou colocar o vídeo na descrição. Depois, se tu quiseres ver completo, você pode ver. Mas eu vou colocar pontos para que a gente possa analisar junto e depois a gente vai para a discussão mais científica desse tema, entendendo como que está esse contexto e como que a ciência entende esse tipo de coisa. Mas pode ser que tu, assim como eu, esteja alienado a esta novidade, então eu vou rodar um vídeo aqui para a gente entender o que é essa DTV+, que vai ser lançada no ano que vem, e o que envolve, e aí a gente vai discutindo isso, tá? Vou colocar aqui pra gente assistir junto, e aí eu vou pulando, depois tu pode assistir o vídeo completo. No minuto 0, só pra gente entender. O presidente Lula assinou hoje o decreto que regulamenta a TV 3.0 ou a DTV+, que vai revolucionar a forma de o brasileiro assistir a TV aberta já a partir do ano que vem. A relação do telespectador com a TV está prestes a mudar. A TV 3.0, que está sendo lançada com o nome de DTV+, é o casamento do sinal da antena de transmissão com a banda da internet, totalmente interativa e de graça, com publicidade e programação personalizadas, focadas no interesse e na localização de cada um. Olha só que interessante, né? Então é uma televisão que vai envolver... Tu estaria olhando a televisão e ao mesmo tempo que tu tá olhando a televisão, ela vai ser interativa, né? Ela vai levar em consideração o que tu já gosta, ela vai levar em consideração como que tu já navega ali dentro. É como se fosse efetivamente um sistema que vai entendendo os teus gostos, vai entendendo as tuas preferências e vai direcionando informações para ti relevantes com aquele tipo de preferência. Então ele vai misturar a TV aberta com a internet, né? E isso vai fazer com que, inclusive, ele mencionou ali as questões de propaganda. Então é como se fosse interativa, mas tem mais partes que dá para entender visualmente como que isso vai funcionar. Vou colocar no minuto 2.8 para que a gente veja o pronunciamento explicando. Publicidade, conteúdos personalizados e até o e-commerce, que é a compra de produtos e serviços com controle remoto. Então, olha só, publicidades, né, personalizadas e como se fosse um e-commerce, só que ali ao vivo, em que você pode ir clicando e comprando. Agora eu vou mostrar uma outra parte que dá bem para ver como que isso vai funcionar. Eu selecionei só essa fala dele para deixar bem evidente essa questão de que você pode comprar com um clique. Percebe a fala dele? Você pode comprar com um clique. Ó, vou colocar de novo. Vamos voltar um pouquinho. Peraí. Vamos voltar no... O e-commerce, que é a compra de produtos e serviços com controle remoto. Ele falou um e-commerce, né? Ou seja, é comprar nessa interação com o próprio controle remoto, né? Então, tu dá um ok e tu compra com o próprio controle remoto. É isso que ele está nos querendo dizer. Como que vai funcionar isso? Eu vou colocar lá no minuto 3.27, que aparece mais ou menos como que isso vai funcionar na tela. O cronograma da transição vai envolver a participação olha ali, ó. Ele tá usando um relógio e já dá uma abinha do relógio. E aí tu pode simplesmente clicar ali naquele relógio e fazer a aquisição. Gente, isso é assim, ó. Eu fico com muita preocupação em relação a isso, sabe? Porque por vezes as pessoas dizem assim, mas a pessoa ela tem que ter responsabilidade sobre a sua vida, né? Ela tem que saber se ela pode comprar ou não um relógio. Gente, se as pessoas elas tivessem discernimento do que efetivamente é bom para suas vidas, se elas tivessem autocontrole suficiente, nós não teríamos no Brasil o nível de endividamento que nós temos. Sendo que a principal razão para o endividamento não é fatores exógenos, né? Ou seja, assim, algo que aconteceu e que estava completamente fora do meu controle. Não, o endividamento é majoritariamente dado pelo consumo. Então,
percebe que, imagina tu olhando uma novela, eu nem lembro o nome desse autor aí, desse ator. Nossa, esse é antigo, esse é o do meu tempo olhando televisão. Como é que é o nome dele? Ai, gente. Tony Ramos. Acho que é, né? Acho que é o Tony Ramos. Imagina, assim, uma pessoa que já tem todo um, entre aspas, né, envolvimento afetivo com aquele personagem, que vai se envolvendo com aquela história, e aí aquele personagem usa determinado relógio, aquele personagem usa determinada roupa, aquele personagem usa determinados equipamentos. E aí aqueles equipamentos daquele personagem que a pessoa já criou um vínculo afetivo, tu consegue acessar exatamente o produto pelo qual aquela pessoa está usando. Vocês conseguem perceber o quanto isso amplifica o consumo por impulso? O quanto isso vai fazer com que as pessoas comprem ainda mais sem pensar? E o quanto isso pode gerar um risco significativo do que o que a gente já tem de nível de endividamento seja ainda pior? Porque pensa comigo, quem é que mais assiste TV aberta? São pessoas com menor nível de instrução. Quanto menor o nível de instrução, menor é a capacidade de entender que isso é um mega gatilho. E aí a pessoa, ela se sente pertencente àquele universo. Putz, eu tô usando o mesmo relógio que o Tony Ramos. Caramba, que massa! Eu tenho a oportunidade de usar o mesmo relógio que o Tony Ramos. E aí a pessoa compra. E custa R$899. Então é um valor que não é 50 pila, entendeu? O quanto... nós não temos dados ainda, obviamente, porque não está lançado. Mas depois eu vou trazer dados de um outro artigo que já nos evidenciam o risco que isso tem. Vamos seguir olhando essa partezinha aqui e a gente já vai para uma próxima. Olha tudo, relógio, luminária. Aí tu já coloca no carrinho. Caramba, gente. Eu fiquei perplexa. E sabe por que eu fico perplexa? Quanto maior o nosso nível de consciência sobre as coisas, mais nós conseguimos entender aqueles aspectos que nos manipulam, né? E é óbvio que isso manipula. Então, tudo onde tem um pontinho branco, a luminária, o relógio, o colar, a jaqueta, aquilo ali é ponto de consumo. Então, se eu olho e digo assim, nossa, eu adorei essa jaqueta, eu vou lá e consumo. Nossa, eu adorei esse colar, eu vou lá e compro, né? Então, para mim, me causa uma preocupação justamente porque eu sei o quanto isso vai, de certa forma, manipular, né? Vai ser uma armadilha cada vez mais perigosa que leva as pessoas a comprarem sem terem condições. Então, eu fiquei perplexa quando eu vi, mas vamos seguir aqui. O sinal digital seja totalmente substituído. Executivos das principais emissoras do país participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Agora eu fui até o 3 minutos e 47. Agora eu vou pular para o minuto 4 e 27, que daí tem alguns coordenadores, alguns diretores de TV que ficam falando. Tem uma da Record. 4 e 27. Deixa eu colocar aqui. Com o público. É um momento histórico para a TV, né? Um momento onde a gente avança em mais uma fronteira de interatividade, de conectividade com o nosso público. O nosso público vai poder interagir mais com a gente. O público vai conseguir interagir mais com a gente. Participar mais, votar, se divertir junto com a gente. E a gente vai poder estar mais próximo. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, disse que a expectativa é inaugurar o sistema já na Copa do Mundo ano que vem. É uma convergência entre o ambiente que conhecemos da radiodifusão com os meios digitais, né? Então, a gente vai proporcionar uma televisão mais interativa, mais personalizada, com muito mais qualidade e acho que um componente importante com uma interatividade bem maior com o consumidor. Interatividade, personalização e... Como é que é? Qual é a última palavra? Interatividade... Uma interatividade bem maior.
Personalização, interatividade, qual foi a primeira palavra que ele usou? Mais interativa, mais personalizada, com muito mais qualidade e acho que um componente importante com uma interatividade bem maior com o consumidor. Ele repete as duas palavras. Teremos avanços ano interatividade após ano. E personalização. Então, ano que vem, nós já temos como objetivo lançar durante a Copa do Mundo e depois ela vai evoluindo, ganhando o país inteiro. Enfim, era isso que eu queria mostrar do vídeo. E olha só a preocupação também, né? Nós pretendemos lançar na Copa do Mundo. Então tá acontecendo a Copa do Mundo, tem a bolinha ali que eu posso comprar a chuteira do jogador. E tem um outro ponto. Se você for ver hoje futebol, eu vi alguém falando sobre isso na internet. As propagandas nos estádios de futebol, elas estão predominantemente de bets. E eu vi esses dias, na verdade foi a minha mãe que me mandou, alguém me mandou, que tinha propaganda em jogo de futebol de site exclusivo para adultos. Não preciso explicar o que tem nesses sites, né? Então, lá no estádio tinha uma placa gigantesca de uma marca que é uma plataforma em que tu consegue subir lá, entrar dentro da plataforma e que tu adquire serviços exclusivos para adultos, né? Imagina se isso for acessível por um clique, como eles estão se propondo. Então tá lá o futebol acontecendo, tá a propaganda lá, eu vou lá e dou um clique. Aí tem as bets, né, que são as apostas em relação ao quem é que vai ganhar. Aí eu entro ali no futebol, eu nem tinha tanto interesse em apostar, mas o narrador começou a falar daquela aposta, o narrador falou daquela aposta, com um clique eu entro dentro, eu vou ver só qual é. Não custa nada fazer um joguinho aqui, vou lá e aposto e jogo. Então, percebe que o que nós tínhamos antes de estrutura, e por que isso é muito importante, né? Antes de falar da estrutura, dando o embasamento dessa discussão, todas as evoluções que vão tendo, toda a mudança comportamental, ela acontece via contexto. Então, se nós formos pensar como que era o comportamento dos Neandertais, o comportamento era completamente diferente do que nós temos hoje, porque o contexto era completamente diferente. Então, os estímulos, as necessidades, elas eram diferentes. Nós vamos evoluindo e a cada contexto cultural, a cada contexto social, a cada momento histórico, esse momento histórico, ele vai ditando como as pessoas vão se comportar diante daquele novo contexto. Porque no final das contas, nós somos muito manipulados pelos estímulos do ambiente aos quais nós estamos nos expondo. Isso o behaviorismo discute profundamente, né? E do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, inclusive, né? Só pode existir um comportamento, só pode existir um movimento, só pode existir uma fala se existe um potencial de ação acontecendo no nosso cérebro. E para que eu não vou me debruçar explicando aqui, mas a grosso modo, né? É como se para que nós pudéssemos ligar uma luz, nós precisamos ligar o interruptor, e aí ao ligar o interruptor, isso faz com que tenha, então, todo o mecanismo que faz com que a luz ligue. No nosso cérebro, para que eu tenha qualquer tipo de comportamento, eu preciso ter um interruptor ligado, que a gente chama de potencial de ação. Aí o potencial de ação é um disparo que vai fazer com que os neurônios se comuniquem e aí desencadeia o comportamento. Obviamente isso é muito mais complexo, tem potencial de membrana, tem sódio, tem potássio, tem um monte de coisa que não é o caso aqui, né? Mas o que eu quero mostrar é que o ambiente, ele vai gerar estímulos que vão desencadear esses potenciais de ações e que vão fazer com que as pessoas elas vão reagindo frente ao ambiente em que elas estão expostas. E aí, a cada momento histórico que esse contexto ele vai se alterando, nós vamos adequando o nosso comportamento a esse novo contexto. Então, no momento que nós temos uma televisão que propicia essa interatividade, que propicia essa personalização, isso vai desencadear uma mudança comportamental na sociedade, como já tem acontecido com as redes sociais. Se eu penso na minha infância,
Eu tenho 33 anos hoje, então quando eu nasci não tinha, né, telefone acessível da forma que tem hoje, né? Os meus pais tinham aqueles tijolões, assim, depois foi lá por 99, 2000 que tiveram acesso a telefone, computador, essas coisas, né? Então, assim, a gente não foi criado com acesso à tecnologia. Nós não fomos criados com acesso à informação facilitada como tem hoje. Então, a criação era muito diferente. Então, percebe, na medida que o contexto vai evoluindo, na medida que historicamente as coisas vão evoluindo, vai se mudando, inclusive, a forma de criar um filho. Porque quando eu fui criada, não existia rede social, não existia televisão, no máximo um desenho do Pica-Pau. Então não existia uma preocupação dos pais em relação, por exemplo, a tempo de tela das crianças. Porque o tempo das crianças era majoritariamente no pátio, brincando, correndo, né? Fazendo o que criança tem que fazer. Quando nós olhamos para o contexto atual, que tem muita opção, que tem essa sobrecarga de informação, existe uma preocupação dos pais, e de muitos pais não, mas deveria. Mas existe uma preocupação da ciência em entender qual é o impacto da alta exposição a telas para crianças. E hoje em dia a gente já sabe que a alta exposição das telas, principalmente antes dos 2 anos, tem um risco, inclusive, de afetar a capacidade cognitiva dessas crianças, de afetar a capacidade linguística, de afetar a capacidade de criação, de desenvolvimento. Então percebe que, a depender do que nós temos à nossa disposição naquele momento histórico, muda as nossas preocupações. E ao mudar as nossas preocupações, muda também o nosso comportamento. Então, minha mãe não se preocupava com isso quando eu tinha 1 ano, 2 anos. Mas uma mãe de hoje se preocupa. Quando eu for ter os meus filhos, eu obviamente vou me preocupar com isso. Eu não quero dar tela para os meus filhos, mas aí ele vai pro coleginho, aí daqui a pouco os amiguinhos têm. Então tem que ter uma psicoeducação muito forte para dizer assim, o teu amiguinho tem, mas tu não é todo mundo. e ter a capacidade de dialogar de uma forma muito bem estabelecida, ou seja, a partir de um vínculo afetivo muito bem estabelecido, para que efetivamente aquilo que esteja sendo dito seja sobrevalorizado frente às experiências que ele está tendo no colégio, para que ele consiga ter discernimento. Inclusive, tem muitas escolas aqui em Florianópolis, em Santa Catarina como um todo, está proibido o telefone, porque as crianças elas não têm maturidade suficiente para que elas consigam ter acesso ao telefone e mesmo assim deixem o telefone dentro da mochila e assistam a aula, entende? Ai, Jéssica, mas cada pai tem que se responsabilizar e a criança tem que ter autocontrole. Gente, pelo amor de Deus, a criança não tem nem córtex pré-frontal completo. Isso vai acontecer lá com 25 anos. É ignorar o que é eminente, o que é evidente. Quando tu diz, mas a criança tem que se controlar, tu tá ignorando a natureza humana, que é a criança com 6, 7 anos não ter a menor capacidade de discernimento. Mas a criança deve obedecer. Caramba! A criança não tem condições. Se você não construir um ambiente favorável para essa criança, ela vai replicar o que o ambiente está supondo ali para ela, e ela não tem discernimento se aquilo ali é bom ou não. Mas ela vê o coleguinha se divertindo, então ela quer também. Então vai dos pais construir um ambiente favorável para que ela não caia nisso. Agora, tu coloca uma criança, um jovem, um adolescente, inclusive adultos, que não estão em prontidão para decisão, ou seja, nem todos os dias nós estaremos prontos, dispostos, atentos para que nós não sejamos induzidos por propagandas desse tipo. E aí eu tô olhando a televisão, e aí surge esse tipo de oferta, e eu já tô emocionalmente abalado por algum aspecto da minha vida, e eu tenho um envolvimento afetivo com aquele personagem. E aquela oferta veio exclusiva para mim porque o algoritmo sabe que eu já pesquisei relógio, por exemplo. Então, ao invés de, quando aparece o Tony Ramos ali e aparece na luminária o valor da luminária, vai se sobressair a oferta do relógio, porque o algoritmo já sabe que eu pesquiso sobre relógio. Eu estou dando um exemplo hipotético, porque eu não pesquiso sobre relógio. Então, entende que
ao entender o teu padrão de comportamento, o algoritmo na televisão também vai te oferecer aquilo que é mais... A gente fala que tem mais saliência, né? Na ciência a gente fala que é mais saliente. Então, é aquilo que te desperta mais desejo. Então, ela já vai te oferecer aquilo que é mais saliente para ti. E aí o teu risco de cair é muito maior do que se aparecer para ti, sei lá, um negócio de chimarrão que tu não toma chimarrão. Mas ele vai saber que tu não toma chimarrão. E vai saber que tu tem interesse em relógio. E aí ele vai te oferecer o que tu quer. E isso já acontece nas redes sociais hoje. Nós já temos hoje nas redes sociais evidências muito significativas de que o algoritmo vai entendendo o teu padrão de comportamento e vai te oferecendo aquilo que julga que é mais interessante para ti. E vai te envolvendo e aumentando esse teu desejo.